Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mina Reis e hoje vim trazer para vocês um passo a passo de uvas. Então, bora comigo nesse passo a passo? Então, pessoal, aqui eu já passei o meu clareador para serigrafia, tá? E eu estou usando as cores lilás, pitaia e o vinho, tá? Então vamos lá? Ó, primeiro eu vou fazer a minha área de luz com o lilás, tá? Ó, onde eu vou fazer a luz, eu venho com o lilás, tá? Lembrando que a base é meu clareador para serigrafia, tá? Agora eu venho aqui com pitaia, onde vai ser a área de sombra, tá? Sempre com bastante cuidado, tá, gente? Ó, eu vou completar a minha uva, tá? Com pitaia. Pincel da Condo, série 421, número 8, tá? Esse daqui, gente, eu cortei a virola dele, ele tá com a ponta um pouquinho mais grossa, tá? Mas tá bem macio pra pintar, viu? E aqui eu vou completando a minha uva com o pitaia. Eu vou fazer isso em todas as uvas, tá? Aonde tem a luz, eu venho com o lilás. E aonde tem a área de sombra, eu passo pitaia e vou completando a pintura da minha uva, tá, gente? Ó, tinta sempre no cantinho do pincel, tá? Pra pegar pouca tinta, se precisar a gente vai lá e pega um pouquinho mais, tá? Agora eu vou fazer essa daqui, ó, lilás. Pitaia. Esse risco aqui eu já compartilhei ele pintado pra vocês, tá? É da Ivanice Isabel, tá, gente? Esse risco. Aqui tem um pouquinho aqui, ó. Eu faço só a sombra. Tá? Agora eu venho nessa daqui, ó. Essa tá por baixo, né? Lembrando que eu estou compartilhando o meu modo de pintar com vocês, tá? Pitaia. Se não tiver o pitaia, a gente pode usar o vinho já de uma vez, tá? Eu vou esfumando bem essa tinta para unir, né, as duas cores. E meu ponto de luz ainda tá lá, ó. Agora eu vou fazer essa daqui. Pitaia para completar. Sempre no cantinho do pincel, tá, gente? Ó, a gente pega pouca tinta, a gente consegue retocar. Mas se pegar muita, aí corre o risco de borrar. Por quê? Eu passei o clareador para serigrafia aqui, o meu tecido tá umedecido, né? Se eu pegar muita tinta, corre o risco de borrar, tá? Da tinta espalhar, tá bom? Aí se você pega a tinta no cantinho do pincel, tá? Ó. E assim a gente vai completando. Agora eu vou fazer essa aqui. Vou lavar meu pincel, que eu vou passar o clareador aqui nela. E é a mesma coisa, só que essa aqui é diferente, né, gente? Ó. Vou pôr aqui a luz, né? Eu vou completar com pitaia. Esse clareador para serigrafia ajuda muito a espalhar a tinta, tá? Eu tô pintando o Oxford. Olha como que só uma demão de tinta já cobre o tecido, porque eu umedeci com o clareador para serigrafia, tá? Me ajuda a umedecer o tecido e facilita na hora de pintar, tá bom? Agora a gente vai entrar com o vinho. Aqui eu já entrei com o vinho, agora eu vou nessa aqui, ó. Da mesma forma que eu entrei com pitaia, eu vou vir com o vinho. Aqui não tem problema se juntar as cores não, depois a gente coloca um pouquinho mais de tinta, né? Ó, onde eu coloquei o pitaia, eu vou colocar o vinho. E aqui já tá bem marcado, né, gente? Onde vai ser a luz e sombra, a uva já tá bem marcadinha, né? Vinho. Eu pego sempre pouca tinta, viu? Ó, cantinho do pincel.
Aqui as minhas uvas já estão bem marcadinhas, né? E o que eu vou fazer agora, ó? Para não ficar essa marcação aqui, eu vou tirar o excesso de tinta do meu pincel e vou vir aqui, ó, esfumando, tá? Ó, para não ficar essa marcação, né, da tinta, ó. Eu vou esfumar, vou deixar esse contorno bem levinho, de modo que dá para ver ainda, né, aonde tá a uva, ó. Tá vendo? Tá bem marcadinho, né? Agora eu vou pegar aqui o berinjela. Só completar aqui essa partezinha aqui, ó. E aqui também. É muito importante a gente retocar, né? Ó, pode ser um pouquinho do preto. Se for usar o preto, a gente usa pouquinho, tá? Agora eu vou vir com berinjela. E vou fazer, ó, uma outra sombra, tá? Sempre pouca tinta. Pouquíssima tinta, ó. Respeitando sempre a área de sombra. Depois de seco, a gente vem e retoca todos os detalhes, tá? Porque dá uma cor, né? Nessa pintura. Aqui o berinjela. E vou fazendo todos os detalhes, tá? O que eu fiz com o pitaia e o vinho, eu venho fazendo com berinjela, tá? Aqui tem uma uva escondidinha aqui atrás da folha. E a gente vai fazer a mesma coisa que fez depois que passou o vinho, tá? Ó. Aqui eu venho com berinjela. Meu pontinho de lilás eu deixei lá, tá? Ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dar uma leveza nesse contorno, tá? Para não ficar marcado. Aí a gente vem com mais um pouquinho. No berinjela. Reforçando bem essa sombra. E deixando a uva um pouquinho mais escura. Porque ela tá debaixo da rosa, né? Essa rosa tá fazendo sombra nessas uvas. Então elas são um pouquinho mais escuras, né? Elas pegam pouca luz. E a gente vai fazer ela um pouquinho mais escura. A de trás. E a gente vai reforçando um pouquinho mais essa sombra. E vai fazer a mesma coisa, ó, tirar o excesso de tinta do meu pincel e vou, ó, tirando aquela marcação que tem, dando mais leveza aqui nessa uva, né? Essa aqui, como tá redondinha sozinha, não tem problema, tá? Eu vou tampar essas cores aqui. Eu vou pegar o amarelo cádio, tá? Com o amarelo cádio, eu vou pegar aqui um pouquinho. Esse aqui, gente, vamos passar quando já estiver seca, tá?
Porque com a tinta molhada, não vai dar muito efeito não, tá? Com a tinta seca fica mais fácil da gente ver o resultado, tá? Ó. Amarelo cádmio, tá? Aqui a gente colocou um pouquinho mais de luz, mas não muita luz, porque ela tá com pouca luz, né? Depois de seco dá um resultado muito mais bonito, viu, gente? Porque aqui tá úmido, né? Eu passei base para serigrafia e a tinta ainda está úmida, né? Vou pegar o preto, tá? E vou reforçar um pouquinho mais essa sombra. Pouquíssima tinta, tá? Só um sujinho no pincel. Ó, só um sujinho, tá? Só para escurecer aqui um pouquinho mais. Pintura é isso, gente. A gente vai misturando as cores até conseguir o resultado que a gente deseja, né? Ó, pouquíssima tinta. O clareador para serigrafia, ele ajuda muito, né? Que enquanto tá úmido a gente pode retocar, né? Aí eu vou dar aquela suavizada aqui também. Tá? Pra água ficar bem marcadinha, né? Eu faço a sombra. Mas também eu dou aquela suavizada pra não ficar marcado, né? Eu dou uma suavizada nos detalhes. Aqui tem uma uva aqui atrás. Aqui eu vou pôr um pouquinho. E na hora que secar, eu volto pra mostrar pra vocês o restante, tá? Então, pessoal, aqui, ó, já tá bem sequinho, tá? Eu vou voltar com berinjela pra reforçar um pouquinho a sombra, tá? Pouquinha tinta. E eu vou reforçar a sombra da uva. Ainda tá um pouquinho úmida, mas dá pra reforçar, tá? Berinjela. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Dá uma suavizada na marcação, tá? E não vou deixar essa uva com a marcação da tinta, tá? Ó, e aqui, gente, já passei o berinjela, tá? Reforcei, dei uma suavizada, tá? E agora nós vamos pegar o branco, tá? Pra fazer um pontinho de luz aqui, tá? Ó, eu ponho um pontinho aqui, limpo o meu pincel e vou suavizando, ó, levando pra ponta, tá? Pra poder fazer a marcação de separação da uva, tá? Ó. Pouquinha coisa, tá? Ó, mais um pintinho, ó, uma pontinha. Eu limpo meu pincel bem limpinho e vou, ó, levando pra ponta pra fazer
a marcação, tá? Pouquinha tinta, gente, ó. Um pontinho. E eu venho, ó, suavizando para fazer a marcação da luz dessa uva, tá? Ó, pontinho. E vou suavizando, ó. Fazendo, né, a parte da, ó, pontinho. E vou, ó, suavizando, tá? Limpo meu pincel para tirar o excesso. Eu vou levando para a pontinha da minha uva para fazer a marcação, mas sem muita tinta, tá? Ó. E agora aqui, um pontinho. Ó. E pronto. Olha só como que já dá uma diferença, tá vendo? Só com a sujeirinha do meu pincel, ó, eu vou levando e marcando a luz bem levinha, tá? Porque essas uvas aqui, elas estão com pouca luz, né? A marcação do pontinho fica aqui, mas não fica muito marcado, porque elas estão com pouca luz, tá bom? E depois que secar, se quiser dar uma retocada, tá? Pode retocar também, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui as outras que eu fiz, elas já estão secas, tá? Eu usei a mesma técnica, tá, gente? Ó, olha aqui a diferença, tá vendo? Ela já está seca, ó, como que fica diferente depois que seca. Aqui tá úmido ainda, a gente não consegue ter o efeito, né? Mas depois a gente volta com um pontinho aqui de novo, pra poder reforçar um pouquinho essa luz, tá vendo? Ó, como é que fica a uva, ó. Fica perfeito, né? E aqui também mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom. Ó, aqui, gente, ó, tá vendo aqui? Eu fiz o fundo todinho aqui nessa taça, tá? Que aqui, ó, essas uvas aqui, ó, estão dentro dessa taça, né? Essa taça aqui vai ser transparente. Depois eu vou fazer todos os detalhes, tá? O importante quando você vai fazer uma transparência é você fazer a sombra, deixar secar pra depois você vir fazer os detalhes, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como que fica essa taça depois que faz a transparência, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Depois de seca, tá? Eu vim com branco, um pouquinho de tinta, fiz o contorno com branco, tá? Fiz essa parte aqui com siena natural, amarelo ouro, siena natural, e um pouquinho do sépia e o branco, tá? Eu fiz alguns pontinhos de luz com o branco, tá? Reparem que aqui dá pra ver as uvas, ó, dentro da taça. Essas aqui, ó, estão do lado de fora, essas aqui estão dentro. Eu fiz as uvas com o mesmo jeito que eu fiz essa que eu mostrei pra vocês, eu fiz essas aqui. Só que essas, depois de seca, eu retoquei um pouco mais a luz, porque elas estão pegando mais luz, né? E aqui, gente, ó, eu fiz os detalhes, tá? Fiz o contorno dessa taça todinha com branco e depois eu vim fazendo os pontinhos de luz, tá? Transparência, gente, o segredo da transparência é você fazer primeiro o fundo, deixar secar e depois você fazer os detalhes, tá? Depois de seco, eu coloquei aqui um pouquinho do branco, né? Pra simular que as uvas estão dentro dessa taça e também fiz uns pontos de luz em algumas partes, tá? E a mesma coisa vai ser com essa taça aqui. Eu fiz a taça todinha, né? Com siena natural e sépia. E depois eu vou fazer aqui os detalhes, tá? Vou mostrar pra vocês aqui só um pedacinho, porque ela já tá seca, né? Ó, vou pegar o branco. É pouca tinta, viu, gente? Pouquinha tinta no pincel, tá? Ó, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Eu venho, ó, faço contorno. Ó, um pouquinho do branco. E aqui eu vou fazer mais uma outra partezinha que tem aqui, ó. Pouquinha tinta, mão bem levinha, tá? Esse é o segredo da transparência, tá? O fundo fica bem aparente, ó. Vou fazer aqui o contorno. Sempre pouquinha tinta. Se precisar de mais, você vem e coloca um pouco mais, tá? Ó. E aqui, ó, eu venho suavizando
Ó. Eu venho, coloco um pouquinho mais. Depois de seco, a gente vem e retoca, tá? Ó. E assim é o jeito que a gente faz a transparência. Só não vou fazer tudo agora, porque eu tenho que finalizar as uvas para depois fazer as partes de luz, né? Ó. Aqui eu venho com a tinta, ó. Pouquinha. Suavizo e vou levando pra cima, ó. Esse é o segredo da transparência, gente, ó. Primeiro você faz o fundo, depois você vem e faz o que você tem que fazer, tá? Aqui tem um pontinho de luz, ó. Tem um ponto de luz aqui. O que ajuda são esses pontos de luz que a gente coloca, né? E aqui eu vou marcar um pouquinho mais, tá? Ó. Deixar um pouquinho mais marcado. E assim a gente consegue fazer o efeito de transparência na pintura, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do nosso passo a passo de hoje, né? Tem sido de muito aprendizado para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!